Olá, meu amor, tudo bem? Como vai você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no meu canal, A Casa da Cá. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cauane, uma mulher trans e eu moro na Europa. E hoje eu trago aqui para vocês um bate-papo com uma amiga de longa data que eu conheci muito tempo, quando eu era praticamente uma criança. E ela também. Então a gente se conhece já há muito tempo. Então a gente tem uma conversa muito legal. Tenho certeza que vocês vão amar conhecer ela. O nome dela é Kathleen, tá? Então eu trago a Kathleen para vocês aqui. Olá, Kathleen, tudo bem? Boa Oi, noite. Como é que você tá? tudo bem, graças a Deus. Boa noite, como você está? Eu tô maravilhosa, graças a Deus. Faz muito tempo, né? Faz tempinho já Muito tempo que tudo, a né? Muito gente tempo que a gente não se fala e muito tempo que a gente se conhece também, né? sim, verdade. Então, Kathleen, vamos começar esse bate-papo sabendo de onde que você é. A gente se conheceu em Campinas, né? Mas você não, você nasceu em Campinas? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, chamada Paranapanema, mas eu fui criada em Campinas desde quando eu nasci. Que os meus pais já moravam aqui em Campinas, né? E então eu sou praticamente campineira, mas eu nasci no interior de São Paulo. Ai, que gostoso. E, e me conta, como é que foi para você a tua transição, assumir a, quem você realmente era, assim, desde criança? Foi fácil? A sua família te aceitou? Como é que foi? Como é que foi, assim, todo o começo, assim, quando sempre a gente começa descobrindo que a gente é gay, aí depois a gente acaba vendo e fala, nossa, eu não me sinto bem vestido de menino, então, quando você começou, que você assumiu, que você viu que você não era hétero, que você era menino gay, é, foi com quantos anos e como é que foi, assim, tudo pra você? Então, na verdade, a gente sabe desde criança, né? Só Uhum. que assim, a minha família bom, não é mais, né? Mas era muito preconceituosa, então eu já sabia, né, que eu era gay, que eu não gostava de mulher e tal. E foi meio complicado de assumir para minha família, por mais que eles já soubessem, né? Porque os meus trejeitos, gesticulação e etc., sempre foi de gay, de trans, o jeitinho, a voz. A minha família, tipo, desde criança sempre brincava, ou, né, já sabia, me chamava de bichinha, viadinho, não sei o quê. Que nem na escola, por exemplo, os homens jogavam futebol, as meninas faziam vôlei, e eu ficava no meio das meninas. Então, desde criança, eu sempre, né, fiquei fiz coisas femininas, brincava de casinha e tal. Então não era uma coisa normal de uma pessoa hétero estar fazendo, né? Então, para eles aceitar foi um pouco difícil. Quando eu me assumi para minha família que eu era gay, eu tinha 17 anos de idade, né? A primeira pessoa que eu falei que eu não gostava de mulher, que eu gostava de meninos, foi o meu tio, que hoje em dia ele é evangélico, tá? Na época ele meio que deu uma afastada de mim e depois a gente acabou, né, voltando, tal. E nessa época eu morava com uma tia minha que mora em Hortolândia e os meus pais já estavam em Paranapanema, né, que eles voltaram para lá. E a segunda pessoa que eu comentei foi uma amiga, né, que acho que logo que eu me assumi, eu comecei a fazer alguns shows na boate, né, na Double Face e tal, para quem estava começando, novos talentos, etc. Eu comecei a me montar. E aí eu mesmo, tipo assim, no início, meu cabelo não era tão comprido, era meio curtinho. E mesmo montada de gayzinha, tal, de drag queen, eu sempre fui, tipo assim, tive uma passibilidade, né? Por ser pequenininha e tal, então era Pra quem não muito conhece a difícil. Kathleen, ela tem 1,5 m, gente, bem pequenininha ela, bem pequenininha. Tem 1,54 m de altura sem salto. Então, assim, por ser baixinha e tal, sempre tive uma passibilidade.
Então foi onde comecei a me montar e achei que eu ficava melhor de menina do que de menino, né? Me olhava por espelho e me sentia melhor. E essa transição foi na E casa da tua tia? então, na verdade, assim, comecei a fazer alguns shows, algumas coisas, comecei a me montar. Eu saía da casa da minha tia de vestido de menininho, para você ter noção. Eu levava uma mochila, pegava umas roupas emprestadas de uma amiga minha, que na época nem roupa de mulher eu tinha. Às vezes colocava uma peruca canicalon, às vezes usava meu cabelo natural. Uma coisa que a minha família deixou bem claro no início que eu assumi como gay, eles falaram assim, ó, a gente te aceita do jeito que você é, só que a gente não quer que você se vista como mulher e tal, né? Aí eu falei, ah, tá, né? Tipo assim, eu morava com a minha família, então eles colocaram essa imposição, né? Não queria, porque assim, na cabeça deles, por eu ser gay homossexual, era mais fácil, né? Das pessoas me respeitarem e tal, porque eles falavam que se eu me tornasse uma mulher trans, né? Peraí, Ao peraí. andar. Você parou numa mulher. Se eu virasse uma mulher trans, é porque a tua internet acho que não tá muito boa. Hum. Se você Não, eu virasse. falei assim, a minha família, no início, que eu me assumi como gay, eles falaram que tudo bem, né? Só que eles não queriam que eu me tornasse uma mulher trans por causa do preconceito. Na cabeça deles, uma transexual sofre mais preconceito do que um gay e um homossexual. Só que no meu caso foi diferente. Eu comecei passar menos preconceito, ter menos preconceito depois que eu me tornei uma mulher trans, né? Que eu comecei a transição acho que aos 18 anos, quando eu saí da casa da minha família, porque a minha tia impôs isso, né? Se eu quisesse continuar sob o mesmo teto que ela, eu tinha que continuar do jeito que eu era, senão eu tinha que tomar um rumo na minha vida. Foi onde que, né? Na época eu trabalhava no Banco Pan-Americano, eu fui demitida e eu tinha algumas amigas transexuais e elas falaram, ai, Kathleen, eu acho que você deve tentar, porque você é uma bicha feminina e tal, e eu acho que você vai se dar bem. E foi onde comecei a fazer programa. A primeira vez que eu fiz programa, né? O dinheiro que eu ganhei numa noite, eu falei assim, gente, sabe assim, a gente fica, né, passada, porque na época o meu salário era bom, faz muito tempo, né? Eu tenho que ver quanto que tá na carteira de trabalho, mas eu acredito que era 300 e alguma coisa o salário mínimo na época, mais comissões de vendas e etc. Então eu ganhava muito mais, né, do que eu ganhava quando eu era funcionária do Banco Pan-Americano. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero para mim. Mas quando Eu acredito você começou a transição, começou a transição com 18 anos, é isso? isso, depois da puberdade. E aí aí quando você começou quando você começou a transição, tu começou já a tomar hormônios? Como é que foi? Sim, assim, eu não tinha conhecimento na época sobre os hormônios, né? Quando eu comecei a fazer programa e eu comecei a morar com uma transexual, que na época a primeira trans que eu morei foi a Sheila do cabelão. Eu não sei se você está lembrada dela, que ela é Sim, eu mineira. lembro. Então, eu morei com ela e eu era um menininho praticamente ainda, né? Me montava, descia pra rua tal. E aí comecei a fazer aplicação de hormônio nessa época. E Ela na te época que explicava. eu. Não, não, eu tomava na farmácia mesmo. Mas tu tinha. Tu ia em algum médico ou você tomava por conta própria? Não, não, não.
na época a gente tomava por conta própria, né? Acho Não que quase tinha. todas as trans fazem isso, né? Na minha época Sim, também. Não só eu, as minhas é, amigas que eu conhecia, que moravam comigo, todas a gente, por conta própria, a gente ia na farmácia, comprava, ou às vezes eu comprava e eu morava com a cafetina e ela me aplicava, era assim. na época que eu comecei, na própria farmácia eles já aplicavam. Aí depois de um tempo eles meio que começou a ter algumas restrições, tinha que ter um atestado médico, alguma coisa assim, para eles aplicarem, né? E comecei a tomar hormônio para poder criar pele, né? Para colocar seios e tal. Com uma semana que eu comecei a fazer programa na época, né? A minha, como é que chama? A minha fada madrinha, vamos falar outra coisa, ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, já faz uma semana que você tá aqui, as trans de Campinas, ela não aceita gays montadas. Se você quiser ser trans realmente, você vai ter que colocar silicone. E com uma semana de rua, mais ou menos, eu coloquei silicone industrial, Na né? bunda. Coloquei na bunda, Mas quem foi, exatamente. quem foi, este foi quase você quase foi obrigada. Foi a cafetina? Assim, na época eu não tinha tanto conhecimento. Só que ela falou assim, que as trans de Campinas, na maioria, tipo, eram as trans das antigas e tal, e elas falaram que eu tinha duas opções. Ou eu colocava o silicone no bumbum, ou eu colocava a prótese. E era um tipo assim, era meio que tipo uma regra, né, de quem estava iniciando. Aí eu coloquei silicone no bumbum com uma semana de trabalho, de estar morando no apartamento dela. Eu não lembro como que foi, mas acredito que eu tive que dar uma entrada, depois fui pagando o restante Tu pagou muito caro? Não, de tu pagou muito caro? R$ 2.000 na época, o Sabe silicone quanto eu de paguei gel. pra bombar minha Foi, bunda? foi R$ 1.000 cada litro. Sabe quanto que eu Ah, paguei pra bombar minha bunda? Na verdade, foi mais ou menos quase a mesma coisa como você. Eu entrei na casa lá e eu era, tipo, praticamente um menino, né? Eu tinha que trabalhar, eu ia pra rua trabalhar, não tinha nada que chamasse atenção. Eu era magra na época. eu E lembro eu quando tinha uma você bundinha. Ela falou assim: se você não botar silicone, você não é transexual. Pra você. Quer ser travesti? Que na época é na travesti, né? nossa, Se você quiser ser travesti, tu tem que botar silicone, senão tu vai ser um na viadinho. nossa época era assim. Aí eu Hoje, fui hoje obrigada a em dia não botar mais. e eu paguei. Na época eu paguei R$ 900. O litro 3 litros. por 900, E paguei parcelado ainda. passada, cara. Eu paguei 2.000, Paguei novecentos mais, reais. mais, mais as diárias que tinha que deixar paga do repouso. E era todo um procedimento, você não podia ficar levantando toda hora. Tinha tipo um pinico do lado da cama onde eu estava Sim. fazendo repouso, tinha que dormir de bumbum para cima, né? Só que às vezes tipo, dava vontade de ir no banheiro, etc, fazer, né, as necessidades fisiológicas. E assim, quando eu saí do repouso, ninguém me avisou que tipo eu tinha que ficar um tempo sem usar salto alto, etc. E acabou que desceu um pouquinho de silicone pro meu pé. Uhum. Acho que com algumas trans já aconteceu também, né? Várias, Então, né? eu não tinha muitas informações sobre isso. Quando a gente coloca silicone no bumbum, a gente quer mostrar o corpo, né? Quer descer de salto e tal. E eu saí do repouso e andava o dia inteiro pela cidade, né, em Campinas, para mostrar que eu tava bombada e tal. Tipo assim, eu era tipo uma gayzinha, né? Eu tava começando a fazer o processo de transexualidade, então eu queria ir para os lugares, queria dar close e tal. E então foi tudo isso, né? E acabou descendo pro pé. E se fosse hoje, Um você pouquinho. colocaria novamente ou você não. Hoje em dia não, hoje em dia não. Eu acho que a maioria das trans que botaram, né? Que a gente acaba virando. Graças a Deus, você também nunca teve nenhum grande problema, assim, né? A não ser que desceu um pouco pro pé. Mas, assim, a tua bunda é bonita. A gente não tem. Outro dia até acho que uma trans estava aqui comentando, aqui perguntando se eu tenho tomate.
E eu não tenho tomate. A Kathleen também, ela é branquinha como eu, como vocês veem que a Kathleen é branquinha. E a Kathleen, a bunda da Kathleen é muito bonita também, é toda redondinha, assim, branquinha. Também não tem nenhum tomate, não tem algumas bundas de trans que fica Graças a Deus. vermelho, tem tomates. E aí ela fez essa pergunta pra mim, não sei se você tá assistindo esse vídeo, mas eu não, graças a Deus, não tenho nenhum tomate e nem todas vai de corpo para corpo, né? Tem corpo que reage de uma forma e tem corpos que reagem de outra forma, porque é um corpo estranho e o que a gente coloca para dentro, uma bombação que a gente chama, né? Não é nem um líquido que é pra gente botar. Isso é uma coisa que não era pra estar dentro da gente, né? Então é complicado. Então, tem corpos que vai e tem corpos que não. E a gente, quando a gente pega e põe silicone, a gente acaba virando uma bomba relógio, porque hoje eu não tenho nada, mas amanhã eu já posso acordar já toda inflamada. Realmente é uma bomba relógio. Não só o silicone industrial, como também o PPMMA, que foi o que aconteceu com a Andressa Urach, né? Que ela colocou, né, não sei quantos ml ou litros de PPMMA no bumbum, aí depois ela tentou retirar, e quando ela tentou retirar, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né, deu É, uma necrose no bumbum dela, ela teve que fazer, tipo, uma reconstrução, foi um babado exatamente. muito forte. É que nem o Metacril que eu coloquei no rosto, né, para preencher a maçã. Hoje em dia eu quero fazer, de repente, um ácido hialurônico, uns fios de sustentação nessas áreas onde eu coloquei o Metacril, que foi no bigode chinês, e no Palmex, né, que na época não tinha, ou até tinha o ácido hialurônico, mas o PPMMA, que é o Metacril, era mais em conta, então acabei colocando por ser uma coisa que é definitiva, né? E o ácido hialurônico dura o quê? 2 anos, dependendo do organismo. Então Levou até, coloquei às vezes até 6 meses, tá? Depende, o ácido hialurônico vai até 6 meses. Às vezes é muito rápido. vai de cada organismo também. Vai de É que cada nem o organismo. Botox, que nem o Botox. Eu fiz Botox recentemente. Uh, a clínica onde eu fiz não foi uma clínica de estética, foi numa clínica dentária, né? Que hoje em dia os dentistas também estão fazendo esse procedimento. Eu fiz o Botox com um dos Botox mais atuais de agora, que é o Renova, né? Renova Bi, né? Que como é que ela chama, gente? A mulher do Zé Felipe, esqueci o nome. A Virgínia Fonseca, ela tá fazendo uma super propaganda da Renova. E a dentista falou assim, ó, esse Botox da Renova é um dos melhores do mercado. Ele dura de 6 a 8 meses e pode ficar tranquila. Falei, tá, então tá, né? Fiz o Botox, só que não durou o prazo que eles É. falaram. Eu fiz, né? E depois de 15 dias eu fiz o retoque. E passaram mais 15 dias e ainda tinha algumas linhas de expressões. Conversei com o pessoal lá da clínica. Eles fizeram um terceiro retoque. E depois de 3 meses, o Botox já tinha parado o efeito, né? Eu falei, poxa, não é o correto. Eu reclamei com a Eu clínica. fiz em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu já tô sem Botox, eu já fiz em outubro. Quantos meses? Outubro. Já tem 7 meses? Então, o seu durou mais ainda. Mas qual o Botox que você usou? Olha, não lembro. Não lembro. Então, esse da Renova diz que era um dos melhores do mercado, mas eu não vi resultado. Eu gosto muito do Dispor, que é o que o Edson aplica, o nosso Nossa, dermatologista, né, daqui de Campinas. Mas, Kathleen, agora aqui, para quem tá aqui começando, eu tenho muitas meninas aqui que estão começando a vida de transição. Qual o conselho que você deixaria para uma pessoa que está começando, que tá, tipo, hoje não se escuta mais tanto no silicone, mas eu vejo que tem pessoas que ainda ficam na dúvida. Você que já tem silicone, você não colocaria mais e você não aconselharia Não, uma trans colocar? não, eu não colocaria e não aconselho ninguém que está começando agora, da nova geração de transexuais, a colocar o silicone industrial, porque existem outros métodos, né,
é muito mais seguro, não dá rejeição, não vai dar problema futuramente, porque, como você mesmo disse, o silicone é uma bomba relógio. Hoje em dia a gente, né, não tem problema nenhum. Só que com o passar dos tempos a gente pode ter alguma complicação. Então, E não tem gente que pode ficar sugiro. com tomate, pode ficar. Tem pessoas que ficam com a bunda roxa, tem gente que fica com a bunda vermelha, tem tudo isso. Então, gente, é muito perigoso. Assim, se você puder Sim, escutar as titia eu... aqui, que eu e a Cat já são titia, né? Titia já a gente não colocaria. Bom, e aí como é que foi? E como é que foi assim a tua transição? Tu já transicionou dentro da casa de uma amiga, né? E começou tudo ali, aí já logo botou silicone. E tipo assim, quando tua família te viu, assim, a primeira vez que você já tinha. Foi assim, como é que foi? Foi um choque? Então, na verdade, o meu cabelo não estava muito comprido ainda, mas estava crescendo. Quando eu estava trabalhando, já estava bombada. Aí a avó do meu primo, da minha prima, ela se chama Dona Jacira, né? Hoje em dia ela já não tá mais entre nós. Ela me ligou falando que tinha acontecido um acidente de moto, né? Com meu tio e com a minha tia. O meu tio estava bem, mas a minha tia estava internada. Só que na verdade não foi isso que aconteceu. Ela não quis me falar o que realmente tinha acontecido e falou que era para mim ir para casa dos meus pais, dos meus avós, para ver, né, tudo que tinha acontecido. Então, tipo assim, para mim foi um choque. No dia já era noite, não tinha como eu ir para lá, mas no dia seguinte eu fui, né? A minha tia, ela faleceu na mesma hora do acidente, né? Porque ela estava de moto. A pessoa, no caso, foi imprudente. Meu tio bateu de frente com o carro, como ele estava na frente e tal, ele não teve muita sequela nem nada, não ficou internado, nada. Só que a minha tia, como ela estava na garupa, conforme foi o baque, a batida, ela voou por cima da moto, do carro e tal, e morreu na mesma hora. Então, assim, eu cheguei na casa da minha família, dos meus familiares, ela já tinha sido enterrada. Então, para mim, foi um choque muito grande, porque era uma pessoa. Ela é uma pessoa muito especial ainda em mim, porque ela não está mais entre nós, mas ela ainda vive no meu coração. Então, eu não cheguei a ver ela, né? Então, às vezes, assim, parece que a ficha não caiu ainda, parece que é mentira, sabe? Porque eu não vi ela, eu não vi ela. As pessoas falaram que o caixão estava lacrado, que não podia ver, porque parece que. Eu não sei explicar direito, eu não sei se foi o cérebro que saiu fora, a cabeça fora, alguma coisa Né, assim. deformada, né? Pô. Eu sei que foi muito difícil para toda a família. E a tua E eu já família estava descobriu tua transição no meio do velório. nesse dia, não, eu não cheguei. Cássia, tá aí? Tô. Então, eu não cheguei aí no velório. A hora que eu cheguei na casa da minha família, ela já tinha sido enterrada. E eles perceberam que a minha bunda, o meu bumbum estava maior, só que eles não fizeram nenhuma pergunta. Então, eu não falei nada, né? Só que eu acredito que eles já desconfiavam. Mas eu não falei nada sobre o assunto. Fiquei lá, acho que um dia, 2 dias, não lembro. E voltei para Campinas. No início, né? Tipo, a minha família. A minha família, graças a Deus, a maioria é honesta, trabalhadora. E, assim, eles não admitem algumas coisas errado, né? Tipo, por eu ser transexual e eles, a maioria hoje em dia é evangélico, para eles é um pecado e tal, e a gente vai pro inferno, né? Segundo os evangélicos. E, assim, eles falam, é porque você é inteligente, você já trabalhou no banco, etc, etc, etc. Você poderia trabalhar no emprego normal, né?
Tanto que quando eu perdi a visão, né, que foi uma coisa que, tipo assim, foi Vamos, uma... vamos chegar lá, vamos começar, sabe por onde? Tá, daí tua família toda descobriu ali que você era transexual. Não, na Não. verdade, eles viram, mas não quiseram comentar Tá, mas e nada. quando a tua família descobriu, assim, que você tinha realmente, quando você botou a prótese, e quanto tempo Sim, demorou depois, tipo, você botou o silicone na bunda, uma semana que você já tava foi, ali? foi tudo bem rápido. Eu terminei de pagar o silicone do bumbum, aí eu já dei uma entrada para colocar os seios, que foi com o Dr. Marcos Miguel, né, um dos melhores cirurgiões aqui de Campinas. Na época eu dei 2.000 de entrada, ela, ela deu mais 2.000 Tá, e mas foi quanto o tempo outro depois? foi Quanto tempo depois? Um mês depois? 2 meses depois já tá botando Não, peito? foi dentro de um ano, foi uma coisa bem rápida. Não sei te falar quanto tempo depois que eu coloquei o silicone, mas não demorou muito tempo. Eu sei que eu fiz essa transição, em menos de um ano eu já tinha colocado silicone nos seios. Acho que foi nesse tempo, mas foi mais ou menos nesse tempo que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu em Isso. Campinas, que eu passei lá. Quando a Kathleen me conheceu, gente, eu era casada com o Cristiano. Eu acho que a Kathleen chegou até a conhecer, porque ele ia pra rua comigo, ficava olhando trabalhar. Ele ficava olhando trabalhar. E quando eu cheguei lá, eu acho que toda arrebentada, minha cara tava arrebentada, que eu tinha fugido de São Paulo, que eu trouxe pra Você vocês aqui tava, num você vídeo. tava com o cabelo curtinho também, eu lembro. Eu tava em depressão, tava mal, e eu cheguei toda arrebentada, roxa, porque tentaram me matar realmente lá em São Paulo. E então a Kathleen me conheceu assim dessa forma. Mas a Kathleen sempre foi muito, muito legal assim comigo desde o começo que eu cheguei em Campinas. Aí passei um tempo lá, eu fui pro Rio, aí a gente não se falou por um ano. Aí depois eu voltei. Aí a Kathleen continuou lá com a vidinha dela maravilhosa, né? E conta pra gente. Aí depois tu sempre continuou trabalhando na rua. E logo depois também veio o site, né? A gente começou a trabalhar pelos sites. Sim, logo depois que eu comecei a colocar anúncio, eu acho que eu fui uma das primeiras trans a anunciar no Transcampinas, né? A gente foi, Aí né? Eu já tava morando em Campinas. nossa, O você, a Transcampinas, a gente foi Michelle, uma das as pioneiras, né? Que a gente foi as primeiras a entrar. inclusive, eu não sei se você lembra, mas teve, eu acho que uma votação, não sei se foi no site ou no fórum, elegendo as trans mais belas de Campinas, e eu, você e a Michelle Prado, a gente foi uma das trans mais belas de Campinas, né, na nossa época. Eu não lembro Sim. em qual posição que eu fiquei, você ficou e a Michelle, mas nós três fomos consideradas umas das trans mais belas de Campinas na Não, é época. que esse site chegou a ter um fórum por um tempo. E aí logo depois eu lembro que quando a gente estava lá em Campinas, você foi morar lá no Botafogo, né? Por um tempo, Isso, você tinha onde aquele eu apartamento comprei meu ali. apartamentinho, sim, exatamente. Aí Comprei ela não, aluguei um apartamentinho. É, eu acho que eu lembro que, na verdade, a tua vida começou a descer ali, né? Que eu acho que, eu não sei se foi por ali que a gente acabou conhecendo. A gente conheceu as drogas mais ou menos junto ao mesmo tempo, né? Sim, você que me foi você que me ofereceu o êxtase pela primeira vez. Sério que fui eu? Foi você que Ai, me gente, ofereceu. desculpa. Me perdoa. Não foi por querer, gente. Tipo, tipo, a gente era. Ai, eu e a Cat, a gente aprontava A muito. A gente Cat adorava balada, a gente adorava Nossa, a gente adorava balada. balada. Rave, E aí eu rave. conheci êxtase por um casal, que eu já trouxe aqui no canal também, como eu conheci. E era tão bom, era Sim. tão gostoso. Nossa, é muito bom, E realmente. eu falei assim, nossa, tem que experimentar. Aí a gente foi pra balada. E aí o negócio batia, a gente ficava louca. Eu e a Cat se beijava na boca. Aí a gente ficava se beijando na boca pros homens ver. Aí a Cat gostava no final. Aí a gente, aí eu e a Cat a gente aprontou muito. E aí ela começou também a gostar de ex, então a gente ia pra balada sempre. E aí eu lembro que a vida dela começou a ficar ruim, porque sempre a Cat sempre foi uma pessoa sempre de boaça, assim, sabe? Solteirona, de bem com a vida, sempre teve uma vida boa, ela tinha muitos clientes. Nossa, eu lembro que eu ficava apavorada que ela comprava assim, ó. Ela ia no Hot Point, ela Isso. comprava, tipo assim, gente, juro, ela comprava umas 10 calças. As calças era tipo assim, 250, 300, era caríssima as calças. Ela chegava com 4, 5, 6, 7 calças.
E não experimentava, ela comprava, experimentava em casa, serviço, se ela ficasse, não ficasse, ela, sabe, ela comprava muita roupa, ela tinha sempre muita roupa. Da Ela gosta Planet, muito, né? Planet Girls. muitos topinhos, muitos topinhos. E aí ela começou, ela cozinhava, ela tava bem. Até que ela conheceu um homem na vida dela. Depois desse homem, conta aí pra gente. Então, eu fui relacionada com um homem hétero, né? A gente se conheceu na Pride. Loucaça. Ah? Loucaça. A gente se conheceu na Pride, acho que era a primeira vez dele que ele tinha frequentado uma boate de LS. A gente se conheceu, a gente ficou, tal. Aquela velha história, né? Não falo pessoalmente que eu sou uma mulher trans. Ele achou que eu era mulher cis. Aí no dia seguinte, porque ele era baixinho, um pouco mais alto que eu, só que ele era fortinho, marrento e tal. Aí eu falei, meu Deus, se eu falar pra esse menino que eu sou uma mulher trans, depois de ter beijado ele, ter dado pra ele no banheiro da boate, da Pride, ele vai Você ficar chegou louco finalmente no banheiro? no primeiro dia. Só que eu não deixei ele catar a neca. E Ah, eu tava colocada de êxtase nesse dia. Eu tinha tomado uma orbital, a orbital roxa, que na época era a melhor bala que tinha, né? Hoje em dia, não sei, né? Mas enfim. Aí eu dei pra ele no banheiro da boate e tal. Ele não catou que eu era uma transexual. E no dia seguinte, né, a gente tinha passado o contato um pro outro. Eu mandei mensagem pra ele. Ele falou que ia pra cá, que ia ir pra casa, ficar uns dias comigo, final de semana, curtir e tal. Aí foi onde eu peguei e mandei mensagem pra ele falando: olha, então, eu não sei se você percebeu, mas eu não sou uma mulher cis, eu sou uma transexual. Ele falou assim, verdade? Eu falei, sim. Ele, mentira, você tá brincando comigo. Eu falei, não, tô falando verdade. Aí ele falou assim, não, se isso for realmente verdade, eu não tenho nenhum preconceito, pelo contrário. Eu já tenho uma curiosidade, mas eu nunca saí com uma trans. Então, se for verdade, eu quero te conhecer mais a fundo e tal. E foi o que aconteceu. E a gente começou a ficar, começou a rolar uma química, um sentimento, sabe? Aí no início ele aceitava o meu trabalho, ele não colocava regras nem nada no início do relacionamento, né? E foi um relacionamento assim meio que, como que eu posso falar? Tóxico, né? No início foi tudo de bom, só que depois de um tempo que eu acho que ele começou, tipo, a me amar, ou sei lá, paixão tal, ele começou a colocar algumas regras, sabe? E na época eu não trabalhava mais na rua, era muito difícil quando eu ia pra rua. Ele falou assim, você não pode atender cliente assim, assim, assado, e é isso, e tal, 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 tal. E na época ele não trabalhava, né? Quem que bancava tudo era eu. Ele começou a trabalhar depois, acho que depois de quase um ano que a gente estava junto, ele começou a trabalhar. Então eu comecei a perder muito cliente, sabe? Porque eu atendia mais em casa e às vezes eu ia para motel também. Só que a maioria dos atendimentos era em casa. Aí o cliente chegava, ficava no ô portão, né? Catherine, Não tinha porteiro. tava. Deixa eu fazer barulho, Então, peraí. no início ele aceitou de boa e depois de um certo tempo ele começou a impor algumas regras. Os clientes que iam em casa, como eu morava de frente para a rua e o prédio não tinha porteiro, quando o cliente chegava, ele olhava pela janela e ele falava: você pode atender esse você não pode. Ah, era assim? Quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente ama, a gente, né, faz algumas coisas. Aí, às vezes, o cliente chegava em casa, eu não podia atender cliente bonito, eu não podia atender cliente negro, né? Porque dizem que geralmente os negros têm um pau grande, e ele falou que não queria que eu saísse com esse tipo de gente. E ele começou a impor algumas regras, né? E eu fui cedendo. Às vezes eu ia pra rua, eu tinha que gravar, menina, pra você ter noção. Eu tinha que deixar o celular gravando o áudio para quando eu voltasse para casa, ele ouvir tudo que aconteceu, sabe? Então foi se tornando um relacionamento tóxico, um relacionamento doentio. Eu também era ciumento, não vou negar, mas ele era muito, muito mais ciumento, sabe? Ele é de Libra, né? E eu sou de Gêmeos. E chegou um tempo que eu falei, não,
não quero mais e tal. Aí ele começou a ficar meio que agressivo, a gente meio que terminou algumas vezes e acabou voltando. A família dele, quando me conheceu, eles achavam que era uma mulher cisgênero, né? Eles não sabiam que eu era uma transexual. Tanto que quando eu apresentei a minha irmã caçula para minha ex-sogra, para o meu ex-sogro, a minha irmã caçula é muito parecida comigo, a Vitória, né? Eu apresentei, levei a minha irmã para cá, para casa dos meus ex-sogros, e quando eu fui embora, a minha sogra não falou nada para mim, né, na minha frente. Mas quando eu fui embora, ela comentou com o Thiago, né, o filho dela, assim, essa menina não é irmã da Kathleen, ela é filha da Kathleen, ela é a cara da Kathleen. Acho que os pais dela cuidam dela, mas não é irmã da Kathleen, é filha da Kathleen. Eles achavam que eu era uma mulher cisgênero e achou que a minha irmã caçula era minha filha. E quando, assim, em uma das nossas brigas, uma das nossas últimas brigas, nossa, eu perdi tanta oportunidade, Cauane, quando a gente estava namorando, porque eu fui convidada a participar do programa da Eliana. A produção do programa da Eliana entrou em contato comigo e perguntou se eu queria participar de um quadro chamado As Aparências Enganam. Não sei se você lembra desse quadro. Não. Elas colocavam mulheres cis na plateia e uma mulher transexual. E o público que estava no auditório e o telespectador tinha que falar quais delas eram a transexual, que estava ali no meio das mulheres cis. Por conta do meu relacionamento e por conta da minha família, a família do meu ex-namorado não sabia que eu era uma mulher trans, eu dispensei o convite de participar do quadro. Na época, o cachê era de R$ 500. E eles me chamaram, só que eu dispensei. Então, eu perdi algumas oportunidades, né? Aí, um dos nossos términos, né, que a gente brigou por causa de ciúmes dele, teve uma situação assim, eu fui atender um cliente no motel, o cliente falou assim, eu tô aqui no motel, tal, VIP, Twister, não lembro na época, você demora quanto tempo para chegar até aqui? Eu falei, eu vou pedir na época não tinha Uber, né? Eu vou pedir um táxi, vou até você paga o táxi, mais o cachê, tal. Aí eu falei assim, tudo bem, eu tô na suíte tal, 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 liguei no motel confirmando, ele estava realmente hospedado, e fui. O meu namorado falou, eu ia chegar no motel, no cliente. Se o cliente fosse bonito, eu ia virar as costas e ir andando e falar, não vou te atender. Não tinha como, né, Cauane? E o que aconteceu? Eu atendi esse cliente, ele era belíssimo, não vou mentir que eu beijei horrores, a louca. Ele era belíssimo, tinha uma neca deliciosa, não vou mentir, e ele era só ativo. Só que na hora de ir embora, em vez dele pagar o táxi para mim voltar embora, ele decidiu me levar embora. E para nossa surpresa, o meu ex-namorado estava esperando lá embaixo, na rua, eu chegar. E quando eu cheguei, ele começou a bater no carro, quebrar o carro, tacar pedra e tal. Então foi um relacionamento tóxico, onde eu comecei a perder clientes, etc. Acho que fui até comentada no fórum sobre o meu relacionamento, que o meu namorado era muito ciumento e tal, sabe? Assim, foi onde eu comecei, tipo, a perder clientes, sabe? E, bom, aí depois você finalizou com ele, né? Depois de um tempo, eu lembro. E, tipo assim, é que eu e a Kathleen, por um bom momento, a gente não conversava mais. A gente ficou sem conversar quando ela tava namorando. E, tipo assim, eu só soube de história, acho que a gente nunca chegou nem a conversar sobre isso. Eu e a Kathleen, Acho que a casa já estava na Europa nessa época, né? Não, ou tava? Eu acho que não tava na Europa ainda nessa época. Eu tava aí. Tu chegou a ter um Peugeot, não era? Um Peugeot? Peugeot preto, isso. É, Com todo teto. mundo. Eu acho que não, ou tava morando na Europa. Não, mas acho que eu tava aí no Brasil ainda. Eu morava lá na. Quando tudo isso aconteceu, eu morava lá No em Cambuí? Cambuí. Eu morava no Eu Cambuí lembro. quando isso Sim. aconteceu. E aí eu lembro que você tava morando com ele e eu só fiquei sabendo que vocês tinham terminado.
e que você tinha ficado super mal. E quem me falou até foi o Fogo, lembra do Fogo? Ele Lembro. pegou e falou assim: a Kathleen não tá bem. Encontrei a Kathleen, que a Kathleen teve um surto e saiu andando nua pela rua. Sim. Aí, o que que aconteceu? Depois desse término dela, né? Daí encontraram a Kathleen andando nua na rua, assim. Tanto que Subindo em cima dos carros em movimento. algumas vezes já Foi aconteceu uma coisa, da foi Kathleen uma coisa assim, apanhada da polícia. foi Algumas uma vezes, coisa assim muito sobrenatural, Cauane. Foi uma coisa assim muito algumas sobrenatural. pessoas que conheciam a Kathleen também pediram, mas essa ficou bem marcada porque eu fiquei sabendo assim que esse Não, Fogo, ele era uma. chegou até notícia em jornal, tal, jornal, foto, tal. Foi uma Eu coisa lembro que todo que mundo ficou sabendo. eu lembro que você teve isso, né? E aí o Fogo te chamou, pegou, te levou para casa da a Carmen, Carmen. né? Uma ex-cafetina minha. Levou para casa da Carmen, aí a Carmen ficou lá conversando contigo, chamaram a tua família e você pediu para falar com ele. Com quem? Com o meu ex? É, essa é a Ah, história que chegou até mim, que você aham, pediu para falar com o não, teu sim. ex e você pediu para dar uma volta com o teu ex. Aí você pegou o carro e você jogou o carro. Eu tentei suicídio nesse dia. Você No jogou o caso, ia carro morrer eu para e ele. capotar o carro, no fim o carro deu perca total. Foi uma coisa muito bizarra, assim, esse término dela, que eu, tipo assim, só fiquei sabendo como eu e a Cat, a gente não conversava, né? E então foi uma coisa bem bizarra, assim, que a Catherine, por causa ela começou a ter essas coisas depois disso que a Catherine fala que ela acha que é casa da família dele, né? Que pode ter feito alguma coisa, tanto que ela já. Na verdade, assim, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Vamos entrar agora no lado espiritual, tal. Na época que isso começou a acontecer Porque isso comigo, começou depois do teu ex, né? depois do término, isso, exatamente. Só que isso foi uma coisa que começou a acontecer com frequência. Tipo, a cada um ano, na mesma data do término, acontecia alguma coisa de eu surtar e fazer algumas coisas que eu saía fora de mim, não era eu e tal. E, inclusive, eu fiquei internada num hospital psiquiátrico, né? Na época, acho que, não sei se foi a primeira vez ou a segunda vez que aconteceu. A minha família veio lá do interior para me visitar. Eu estava internada numa área psiquiátrica, né? Que eles estavam achando que eu estava louca. E a minha família foi me visitar e eu não reconheci ninguém da minha família. Meus pais foram me visitar, meu pai, a minha mãe, minhas irmãs, minha tia, algumas pessoas da minha família foram me visitar e eu não estava reconhecendo a minha própria família. Aí uma amiga, né, que eu considero uma amiga de verdade, que, né, amigos de verdade a gente consegue contar na palma da mão, né, uma mão apenas, né, porque a gente conhece muita gente e tal, a gente acha que é amigo, mas amigo de verdade a gente sabe quem é. Amigo de verdade é quem tá com você em todos os momentos, momentos bons e momentos ruins. Então essa pessoa é a Thalissa Castro, né, ela chegou a me visitar e eu tava meio que dopada de remédio, eles estavam me dando calmante para eu dormir, para eu me tranquilizar e tal. Tava me sedando e eu tava meio que, né, grogue, não tava reconhecendo ninguém. Só que quando a Thalissa foi me visitar, quando ouvi a voz dela, né, e o perfume dela, na hora eu lembrei quem era, que era uma amiga muito especial para mim. Aí ela falou assim, amiga, o que está acontecendo com você não é uma coisa normal, tá? Já acho que é a segunda vez que acontece e tal. Eu quero te levar em um lugar. Se você quiser ir, eu te levo. Só que o que está acontecendo com você não é normal. Eu falei, tá bom, eu aceito. Aí me deram alta. Ela me levou no pai de santo dela, que eu não vou citar nome. Ele jogou os búzios para mim. E nos búzios confirmou tudo o que tinha acontecido. E ele falou que
não no caso a família do meu ex-marido, mas o irmão do meu ex-marido, no caso, né? Ele tinha feito uma obra, não foi nem de macumba, nem candomblé, nada disso, foi uma coisa mais forte, uma coisa mais pesada. Foi uma obra de magia negra que ele fez, né? Porque ele mexia com magia negra, ele tinha o livro de São Cipriano na casa dele, né? O livro de capa preta, que é de ferro, não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma coisa assim de quem faz magia negra. Se a pessoa não tiver cuidado, ela pode ficar louca, né? Vendo as coisas que estão lá no livro de São Cipriano, e esse livro ele não pode ficar dentro da casa da pessoa, tem que ficar fora da casa, em um quartinho, algo assim reservado. Antes de acontecer tudo que aconteceu, eu tinha viajado para casa desse irmão dele, né, que é o irmão mais velho era, né, o irmão mais velho dele. Aí o Tiago pegou, fez questão de me levar lá nesse quartinho onde ficava o livro de São Cipriano e me mostrar o livro de São Cipriano, um livro de capa preta, de ferro, de metal, tal. E nisso eu já percebi que o irmão dele fazia coisas erradas, né? Mexia com obra de magia negra. Aí os Búzios constou que o irmão dele tinha feito uma obra de magia negra com a minha foto, o meu nome de batismo, e ele enterrou, né, a minha foto num túmulo de um cemitério, de um defunto, onde esse defunto, né, esse Egum, esse espírito obsessor, ele queria acabar com a minha vida, destruir a minha vida ou me deixar louca. Aí, quando ele pegou e descobriu que isso tinha acontecido, ele me deu um banho, né? Ele cobrou um valor X pelo banho e falou que eu tinha que fazer também um ebó. Só que na época o valor era caro para mim, né? Não tinha condições de fazer esse ebó. Então eu acabei fazendo só o banho, né? Que foi um valor mais acessível. E ele pegou e perguntou assim para mim, Kathleen, você quer que a pessoa que fez isso para você receba o que ela fez para você de volta? E eu falei para ele, não, o que eu não desejo para mim, eu não desejo para ninguém. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Então, essa fase, tudo isso que aconteceu comigo, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. É muito complicado, né? Aí eu falei assim, não, eu entrego nas mãos de Deus, a justiça de Deus tarda, mas não falha, mas eu não desejo nada de mal para ele. E não demorou muito tempo, Cauane. A gente já não estava mais juntos, mas eu tive uma notícia que o meu ex-namorado e o irmão dele mais velho, o Chelo, eles sofreram um acidente de carro, acho que eles estavam usando drogas, etc., bebida e tal, e eles sofreram um acidente de carro e o irmão dele veio a falecer, a morrer no acidente, ele foi a óbito e o meu ex-marido não. Então, assim, ele falou, você quer que volte? Eu falei, não. Só que Deus é justo, né? Deus tarda, mas não falha, e Deus cobrou dele. Como eu entreguei nas mãos de Deus, Deus cobrou, né? Porque aqui se faz, aqui se paga, né? Se você planta frutos bons, você colhe frutos bons. Se você planta frutos ruins, você colhe frutos ruins. Então, desde de jovem e tal, eu sempre, assim, sempre desejei o bem para o próximo, sabe? Sempre no que eu pude ajudar as pessoas que estavam ao meu alcance, eu pude ajudar, entendeu? Então é tipo de berço, de criação, entendeu? É da minha índole, do meu caráter. Então eu falei, não quero que nada de mal aconteça a ele. E, Kathleen, tu acabou conhecendo outras drogas além do êxtase depois. Depois do término do meu ex-namorado, eu caí na cocaína, né? E aí você começou a fazer cocaína, depois você já fazia com ele ou você conheceu depois do término? Eu comecei depois do término. Depois do término, eu fiquei 8 meses com depressão na casa da minha família, dos meus familiares, né? Eu não conseguia, tipo, ficava trancada no quarto, saía de vez em quando para tomar um banho. Não era todo dia que tomava banho, às vezes eu me alimentava, às vezes não. Então, eu fiquei bem depressiva. Quando meu cabelo começou a crescer,
Aí eu falei assim, não, eu preciso voltar às atividades, né? Eu não posso ficar dependendo da minha família, porque eu já tinha 27, 28 anos já, né? Falei, não, eu preciso voltar a trabalhar e tal. Aí, por uma indicação de um amigo, eu comecei a trabalhar uma casa de garotas de programa, né? Uma casa de garotas de programa noturna, que é localizada em Mogi Guaçu, né? Interior aqui de Campinas. Aí nessa casa só tinham garotas de programa, eu era a única transexual da casa. E assim, a gente ganhava comissão pelas bebidas, que a gente bebia, a gente ganhava uma porcentagem, cada bebida um valor. E assim, o cliente me chamava para mesa para sentar, para beber com ele, eu ia bebendo, tal, conversando, tal. E quando o cliente queria ir pro quarto, aí eu falava, né, para não ter problema, eu falava, ó, então, amor, tem que explicar uma coisa, né? Antes da gente ir pro quarto, eu não sou uma mulher cis, eu sou uma transexual, tal. Não operei ainda e tal. Alguns clientes acreditavam, outros não, e alguns iam pro quarto, outros não, mas muitos tinham curiosidade, entendeu? Então, foi onde que eu comecei a trabalhar nessa boate e comecei a usar a cocaína, porque tinha um traficante que frequentava a casa e ele fornecia drogas para as meninas da casa e comecei a me drogar com cliente, com as meninas e tal. E foi onde eu caí no vício da cocaína. E foi um vício assim que, assim, às vezes eu conseguia dar um tempo pro vício, ficava meses sem me colocar, mas sempre tinha uma recaída. Eu acho que o tempo máximo que eu consegui ficar longe da cocaína e de parar de ir pra balada e tal, eu tava gastando bastante também com balada, que eu tipo, ia pra balada na sexta-feira, ficava sexta, sábado, domingo, segunda, voltava para casa praticamente na segunda-feira, gastava horrores. Você Todo mundo lembra de ficava uma preocupada com a Kathleen saía quinta e ela voltava assim no domingo, às vezes na terça-feira ela sumia, situação? perdia celular. Quantas vezes a gente pegava e ligava para ela, Bolsa, ficava preocupada. me Ela chegava, roubaram, me ela roubaram. comprou uma moto, uma vez ela chegou sem moto em casa, sem moto, sem celular, sem nada. Ela apenas chegou em casa. Ela acordou no dia, não sabe nem como é que chegou em casa. Então Sim. a gente ficava preocupada com ela e tudo mais, com a Kathleen. E por causa disso, gente, por causa desse viciozinho da Kathleen, de bebidas alcoólicas e muita colocação, muita droga, gente, ela, olha, por muito pouco, ela não ficou cega. Porque aí ela Não, deixou. eu Não, fiquei não, cega ela chegou a durante ficar cega por um oito tempo, meses. Oito porque meses. ela não se cuidava, ela só queria saber de baladas Colocação. e colocação. E a senhora Kathleen, ela começou a falar para mim assim, ó, tô tendo um problema no olho e tal. Em vez dela procurar a solução, ir no médico ou fazer alguma coisa, ela foi deixando, só fazendo balada, não sei o que, foi. Até que o problema estourou e a Kathleen ficou cega de vez, né? Aí conta Eu pra tive uma gente o que catarata que aconteceu. precoce. Conta pra gente o que aconteceu aí com o teu olho e como é que tá a recuperação, como é que tá, tudo o que tá acontecendo na sua vida. E assim, e também deixa um recado para as meninas assim que estão na colocação. Tu parou de se colocar também, né? Graças a Deus. Então, fala aí pra gente da tua visão. Como é que foi? Então, gente, na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu e mais duas amigas, a gente tinha viajado para uma cidade no interior de São Paulo, chamada Bauru. E eu sempre tive um problema de visão que eu não enxergava de longe, sabe? Eu só enxergava de perto. E eu descobri que eu tinha um problema na vista quando eu era casada ainda com o Thiago. Tipo, aos 27 anos eu descobri que eu tinha essa deficiência visual chamada de ceratocone na córnea, né? Que é uma deformidade. Com o passar do tempo, se você não fazer uma cirurgia ou colocar uma lente de contato específica para o problema, para corrigir o problema, você pode perder a visão definitivamente. Aí eu fui deixando para lá, e para lá, e para lá, e para lá.
Aconteceu uma coisa que eu fui passar, eu acho que a virada do ano, passei Natal com a minha família, e a virada do ano eu fui para uma cidade vizinha, para casa de um amigo, né, de longa data, que é o Felipe. Ele é gay, ele tem uma casa de banho tosa, ele faz banho tosa nos cachorros, ele dá aula e tal. E eu fiquei uns dias na casa dele, ele também se colocava, e ele estava casado na época, e tinha mais duas amigas trans dele que estavam na casa dele, né? Tipo, quando eu fui para lá e tal. E nós fomos para uma balada chamada Labirintos, em Bauru. Labirintos? Acho que é Labirintos mesmo. Em Bauru, a gente se colocou o dia inteiro, a noite inteira, de manhã, e ficou virada. Depois a gente foi parar num posto lá em Avaré chamado Posto Estrela, onde só tem colocação, drogas, etc. Quando você tá se colocando, tá tudo ok, maravilhoso, tal, 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 tal. E eu fazendo a linha, tal, né? Porque eu tava com um dinheirinho, né, pra gastar, pra curtir mesmo. Ai, vamos pegar um padeiro, não sei o que, tal, 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 vamos beber, tal, 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 fazendo a linha, tal. Aí, amiga, na hora que acabou a colocação, uma das travestis que estava na casa dele meio que começou a querer entrar na minha onda, sabe? Falar algumas coisas. E a gente, colocada, bêbada, a gente não mede as consequências. Eu fui pra cima dela, tal, e ela foi pra cima de mim, só que ela era muito maior que eu, né? E eu sou pequenininha, tenho 1,54 m de altura, mas como dizem, tamanho não é documento, eu não deitei, a gente se atracou sim, entendeu? Só que assim, foi uma covardia, porque elas estavam em duas, e eu tava em uma só, né? O meu amigo gay, ele não se intrometeu, o namorado dele também não. Aí uma bicha me segurou e a outra me bateu. E ela me deu um soco no olho direito, ficou roxo. No dia não ficou hematoma nenhum. No dia seguinte eu tava com o olho todo roxo, o olho direito. Só que eu fiquei sabendo também que ela também ficou com alguns hematomas, que no atraque ela usava mega hair. Eu grudei no cabelo dela e ela perdeu todo o cabelo. Mas foi babado, sabe? Eu aprendi a partir desse dia eu aprendi a não deitar, né? Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não leva mais desaforo para casa. E a partir desse dia eu aprendi a não deitar, sabe? Me colocar no meu lugar, me posicionar, né? E eu tive a catarata precoce justamente por esse trauma que eu tive no olho direito por causa da pancada, né? Do soco que eu levei. Eu tive uma catarata precoce. Em Bauru, eu tava me maquiando e eu percebi um pontinho branco na minha retina, né? No olho direito. Vou abaixar o volume aqui porque tá alto e já é 10 horas, né? E a gente tem que fazer silêncio. Peraí, só um minutinho. Então eu percebi que tinha um ponto branco na minha retina, né? Naquela bolinha preta do olho. Eu falei assim, gente, tem um pontinho branco aqui, eu não tô entendendo o que é esse pontinho branco. Eu tava me maquiando, e pra me maquiar eu tinha que ficar bem pertinho, assim, do espelho, pra ver se eu não enxergava. Aí eu peguei e perguntei pra Tati, falei, Tati, você tá vendo um pontinho branco no meu olho? É impressão minha? Ela falou assim, tem um pontinho aí, sim. Perguntei pra Trini também, ela falou assim, sim, tem. Aí depois, quando nós voltamos de Bauru para Campinas, eu procurei um hospital que era particular, né, para fazer um exame dos olhos, né? Acho que na época eu paguei R$ 70 na consulta, e a médica, né, a oftalmologista, identificou que eu tava com um início de catarata no olho direito, precocemente, me deu encaminhamento para me fazer de repente ou em um hospital particular ou pelo SUS. Só que na época a cirurgia da catarata no olho direito estava em torno de 4.000, 8.000 reais à vista, ou parcelado no cartão de crédito, só que eu não tinha limite suficiente no cartão. Uma amiga até, a Duda Lader, né, que é a nossa amiga em comum, ela até se falou assim, Kathleen, se você precisar do meu cartão emprestado para fazer cirurgia, eu te empresto. Só que assim, eu achei que era um compromisso muito alto, né? Porque eu pagava semana e tal, tinha outras despesas, e, né, por causa da colocação também, eu não conseguia guardar dinheiro. Eu falei, eu não vou fazer um compromisso no cartão da minha amiga, onde depois eu não vou ter condições de pagar. Então, deixei para lá. Aí eu dei entrada no SUS na Unicamp,
foi na época que iniciou a pandemia, e por causa da pandemia eles estavam dando prioridade apenas para pacientes com Covid-19, né? Aí, depois de muito tempo esperando pela Unicamp me chamar, não me chamaram, eu pedi para minha médica, né, me dar um encaminhamento para um outro hospital aqui de Campinas, que também era especializado em tratamentos oftalmológicos, que foi o Hospital do Ouro Verde, onde eu já tinha perdido praticamente toda a visão, não estava enxergando mais. Eu saía para a rua com a ajuda de amigos, amigas e familiares. Na época, a Flávia estava morando no mesmo edifício que eu. Eu tinha que fazer alguma coisa. A Flávia ia comigo, me segurando, me dando as instruções. Ó, levanta, tem um piso, tal, cuidar do poste, tal, sabe? Tinha que ter toda uma paciência comigo, porque eu não estava enxergando nada. Nada. Eu só conseguia distinguir o dia e a noite, porque quando era dia eu via claridade, quando era noite eu via escuridão. E só enxergava vultos. Aí a minha prima começou, depois que eu peguei o encaminhamento para o Hospital do Ouro Verde, a minha prima, né, sanguínea, filha da minha tia Nilza, que é essa que eu considero como se fosse uma segunda mãe para mim, começou a acompanhar, né, eu no hospital, com as épocas de consulta e tal, e logo depois eu tive novamente a medicina fala que é um surto psicótico, né? A medicina é um surto psicótico. Para quem acredita na espiritualidade, na religião, sabe que é um problema espiritual. Então, mais uma vez, pela última vez, graças a Deus, espero que isso não aconteça novamente, eu tive mais um surto psicótico, né? Que é o que diz a medicina, tem laudos médicos que comprovam que realmente aconteceu comigo. Eu fiquei nua no prédio novamente. Ai, gente, foi assim uma coisa assim muito surreal. Eu não vou entrar em detalhes, porque se eu falar o que aconteceu, as pessoas falam, nossa, ela tá ficando louca, tal. Então não vou falar tudo o que aconteceu, porque eu lembro de tudo perfeitamente. Aí eu fiquei nua no prédio, desci as escadas, tentei descer o elevador, não encontrei o elevador, não estava enxergando nada. Aí eu só ouvia a voz da síndica falando que eu não podia estar ficando daquele jeito lá na portaria, que eu estava nua e tal, que ela ia chamar a polícia para mim e tal. Eu falava, mas eu tô fazendo um procedimento cirúrgico e não sei o que, sabe? Eu estava falando uma coisa que não tinha nada a ver. Eu estava fazendo assim, na minha cabeça eu estava fazendo um procedimento cirúrgico, onde eu ia retirar uma parte do silicone industrial, né, onde me afetou nos pés e tal, em alguns lugares que eu não gostava, e eu tava sentindo dor na hora, tipo, parecia que eu tava fazendo realmente uma cirurgia, sabe? Você, ai, tá doente, não sei o que, tá doendo, tal. E nessa mesma cirurgia que eu ia tirar o silicone industrial, também ia fazer a mudança de sexo, desde do início da minha transição, eu sempre sonhei em fazer a mudança de sexo, né, a transição sexual. E tava fazendo 2 cirurgias ao mesmo tempo, sabe? Eu tava sentindo dor. Aí a síndica tava falando comigo, falando que ia chamar a polícia e tal. Aí tinha mais 2 casais de gays falando que não era um problema de polícia, e sim um problema espiritual, que tinha que chamar o SAMU e etc. Aí nisso também veio uma pessoa da assistente social, falou, não é caso de polícia, vamos chamar o SAMU e tal. Às pressas o SAMU chegou, me levou para os hospitais de Campinas, fui transferida de uma rede de hospital para outra, e nesse intervalo de tempo, a síndica ficou com a chave do apartamento, eu não levei bolsa, não levei documento, não levei celular, não levei nada. E no apartamento tinha alguns pertences, né, com valores, né, tinha uma réplica de primeira linha da bolsa Chanel, onde estava o aparelho celular, um óculos da Ray-Ban original, dobrável, dinheiro, acho que tinha R$ 400 em espécie, então todas as coisas assim, nem todas as coisas, mas muitas coisas de valor sumiu do apartamento, nesse período de tempo que eu fiquei mudando de um hospital para outro. Eles fizeram vários exames toxicológicos para ver se eu tinha ingerido algum tipo de droga, e nos exames constou que eu não estava ingerindo droga, acho que já fazia mais ou menos acho que uns 2 meses que eu não estava mais usando drogas. Aí eles fizeram uma série de exames e não constatou nada de anormal, de droga, de entorpecente, né, para eu estar naquele estágio.
E eles falaram que foi um problema psicótico, um surto psicótico. Diz que eu cheguei no hospital falando sobre religião, de religiosidade, que eu estava passando por um problema de depressão, tomava amitriptilina, que era para ansiedade, para mim poder dormir, senão eu não conseguia dormir e tal. Então, foi o que constou nos exames de sangue, foi o uso de medicamentos, né? E fizeram uma série de exames, fizeram, tipo, como é que fala? Uma ultrassonografia, você entra numa para ver a cabeça, sabe? O estado mental da pessoa. Acho que é ultrassonografia mesmo, tem um laudo médico ali. Que fala que eu estava bem mentalmente, não tinha nenhum tumor, nada de anormal na minha cabeça, porque de repente se a pessoa tem um tumor, alguma coisa, ela pode apresentar esses sintomas que eu tive, né? De comportamento, de ficar pelado e tal, de falar sobre coisas, né, espirituais e tal. E eles me deram alta, depois de não sei quantos dias, não sei se foi 3 ou 4 dias que eu fiquei internada, eles ficaram colhendo sangue, amostra de sangue, exames, um monte de coisa, todo um processo. E eu tava sem celular, não tinha como eu entrar em contato com ninguém da minha família para falar o que estava acontecendo. E a minha família estava preocupada, tal. Aí eles pediram, o hospital pediu contato de alguém da minha família que eu lembrava o número de cabeça. E o único número de cabeça que eu lembrava era o número da minha tia, né? Que eu morei junto com ela durante muito tempo. E foi o número que eu falei, ó, o único número que eu lembro de alguém da minha família que pode me ajudar, vir me buscar aqui, porque eu não enxergo e tal, é a minha tia. Só que a minha tia não pôde ir. O meu tio, né, o marido dela, falou assim: não, eu já tô cansado disso já. Ela vive fazendo isso tal. Você se preocupa, você passa a noite sem dormir, chorando, aí de preocupada, de preocupação. Não é tua filha, não é teu filho. Os teus filhos já estão todos criados, nunca te deram trabalho. Você não tem que se preocupar com ele, com ela, porque ela não é tua filha. Aí meu tio falou assim: você vai ter que escolher, ou eu, ou ele, ou ela. Porque se você for atrás dela, o nosso relacionamento está terminado. Aí a minha tia não teve o que fazer. Infelizmente, ela ficou muito chateada, muito triste, preocupada e tal. E ela não pôde ir me buscar, me ajudar. E ela pediu para minha prima, né, a Luísa, que é a filha caçula dela. Não, a filha caçula é a Laurinha. É uma das caçulas. Aí a Luísa foi me buscar, me levou no apartamento, a gente pegou as coisas do apartamento. Bom, você sabe mais ou menos o que aconteceu. Eu acho que tem coisas que a gente não precisa comentar aqui, né? Uhum. Aí você acabou indo parar na casa da sua mãe. Isso, exatamente. Na época eu tava pagando aluguel, R$ 950 de aluguel, né? Mensalmente, tava pagando direitinho, na data certa. Não tinha nada atrasado, as contas de luz e gás estavam em dia. Inclusive, quando eu mudei para o apartamento, tinha 3 contas de energia em atraso, em aberto, e 3 contas de gás em aberto. Porque na época da pandemia, eles não podiam fazer corte, né, de energia, né? Tinha uma lei que falava que eles não podiam fazer corte. Eu peguei e coloquei as contas de luz e gás em dia. E quando tudo aconteceu, chegou para outra pessoa, que eu não vou citar nome, de outra forma, disse que eu estava devendo aluguéis, que eu estava devendo conta de luz, que eu estava devendo conta de gases. Nada disso era verdade. Porque antes de vencer o aluguel, a minha prima foi até as casas lotéricas comigo, pagar as contas que estavam atrasadas, as contas de energia e as contas de gás, e nós regularizamos tudo. Então a pessoa lá fora, né, ficou sabendo de outra forma, que eu estava devendo aluguel, que eu estava devendo conta de energia, de gás e tal, etc. E ela falou que eu não ia tirar os móveis que estavam no apartamento, que no caso os móveis era meu, não era dela, por conta dessa dívida que eu tinha, né? E na verdade essa dívida não era verdade. Estavam inventando para ela, né? Uma dívida que não era minha, só que ela não tinha noção, porque ela estava fora, né? Não vou citar nomes, você sabe quem é. E algumas pessoas que de repente vê, né, esse vídeo no canal também vai saber quem é. Então chegou para ela de uma forma, e como eu estava sem celular, ela começou a mandar mensagem para minha tia. E ela foi um pouco grossa, sabe?
Falou, ai, que não sei o que, esse viado, que não sei o que, só dá trabalho, não aguento mais, e vocês vão dar um jeito de pegar ela e levar ela embora, que não sei o que, e os móveis que estavam no apartamento vai ficar lá, porque ela tá me devendo, isso e aquilo, e não sei o que e tal, e a minha tia bateu de frente com ela, minha tia é babado, sabe? Ela não deita não, querida. Aí a minha tia falou assim, não, ô, Tatiane, os móveis que está lá no apartamento é dela, e a gente vai tirar do apartamento, sim, porque inclusive foi comprado no meu cartão de crédito e ela tá pagando o cartão de crédito até agora. Então ela vai tirar os móveis do apartamento, sim. Nem que nós tenhamos que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra você, mas a gente vai tirar os móveis do apartamento. Porque os móveis é dela, não é teu. E ela não te deve nada. Entendeu? E nesse intervalo de tempo me roubaram algumas coisas e simplesmente ela pegou, a minha tia, a minha prima mandou um áudio falando para ela que tinha sumido algumas coisas do apartamento. E ela falou assim: eu não posso fazer nada pelas coisas que sumiu do apartamento dela, não posso fazer nada. Só que ela deu autorização para Diana, que era uma das filhas dela que estava morando no mesmo prédio que, que eu, para entrar no apartamento, retirar as coisas, os cachorros que estavam presos, e ao marido ou ex-marido dela, que era dependente químico, estava usando pedra, né? Inclusive, ele já tinha me roubado lá na casa que nós morávamos juntos, lá no Parque Via Norte. Eu cheguei a comentar com você, né, do Motorola, Moto G8 Play, que Sim. roubaram, que ele entrou no quarto, que ele tava, na época ele era aviãozinho, né, ele tava traficando, só que em vez dele traficar, ele usava toda a cocaína e toda a pedra e tava devendo pros traficantes. Tanto que os traficantes chegaram aí até a casa que nós morávamos, lá no Parque Via Norte, procurando por ele. A mãe da Tati ficou super preocupada, super nervosa com o que aconteceu. A sobrinha dela também, porque foram realmente os irmãos ir lá cobrar, sabe? E eles foram com um notebook rosa na mão para devolver, né? Para a família da Tati, né? Que era o notebook da Tati, e eles falaram que eles não aceitavam isso. Que no comando, né? De verdade, eles não aceitam. Falou que ele tinha aparecido com o notebook para pagar a dívida que ele tinha, que eu acho que era de R$ 400 de droga que ele tinha usado e não tinha vendido, mais um celular assim, assado, foi onde eu catei que o celular era meu. Só que assim, ele não conseguiu vender para os irmãos, mas vendeu para alguém, não sei por quanto, mas foi para usar sustentar o vício dele, né? Que era a pedra, que ele estava se colocando de pedra na época. Graças a Deus, isso foi uma droga que eu nunca experimentei quase todas as drogas, mas a pedra foi uma droga que eu não experimentei. Eu experimentei o êxtase, experimentei o doce e a cocaína. Foram as drogas que eu usei. As drogas ilícitas, né? Fora o álcool e tal. Maconha também experimentei, não gostei. O Di, né? Experimentei, mas caí num buraco horrível lá no Rio de Janeiro, você lembra? Foi um buraco horrível que eu caí no Rio de Janeiro. E também o lança-perfume também, que não me dava brisa nenhuma. Então Tá, foram mas as aí o que drogas. aconteceu? Aí você saiu do hospital, a tua família toda te ajudou, e aí você foi parar na casa da tua mãe. Isso, em Paranapanema, interior de São Paulo. Foi eu, a minha irmã, que é evangélica, que veio me buscar, a pastora dela, e os meus filhos, né, o Zeus e Ariel. E a gente levou algumas coisas, não levou muita coisa, e aos poucos, conforme minha tia ia indo para a casa dos meus avós, ela ia levando as minhas coisas que tinha ficado na casa dela e na casa da Luísa, né? Que é a minha prima que me ajudou nesse processo que eu estava cega. Os cachorros, infelizmente, eu tive que doar, porque a minha mãe já tem alguns problemas de saúde. Ela é diabética, ela tem problema de coração, e ela não estava mais aguentando ficar limpando sujeira dos cachorros dentro da casa, que eles faziam xixi e cocô dentro da casa, e como eu não enxergava, eu não podia limpar, né? Quem tinha que limpar era ela. Aí ela disse, ó, eu não tô aguentando mais, eu tô cansada e tal. E os cachorros estavam acostumados a ficar comigo, dormir comigo e tal. Ela disse, ó, vou começar a manter eles presos na corrente, vai ficar no quintal. Dentro de casa eu não quero mais, como eu não estava na minha casa, né? Eu tinha aqui, né? Não tinha o que eu fazer. Aí eu via que eles estavam tristes, aí as pessoas, porque lá é um sítio, são algumas casas, né? É um monte de família que mora, né?
É um sítio do meu avô, o Uhum. sítio é grande, e toda a minha família praticamente mora lá, menos a minha tia, né, que mora aqui no Hortolândia, que não tem casa lá. O meu tio Tadeu também não tem casa lá, ele tem uma casa lá no interior também, mas não é no sítio. E cada filho do meu avô tem um pedacinho de terreno lá, onde, quando eles quiserem construir, eles podem construir. Aí eles começaram a reclamar que os cachorros estavam fazendo barulho a madrugada inteira, ficavam latindo e tal, 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 tal. Como eu não estava na minha casa, comecei a ter algumas reclamações. Aí eles falaram, tem duas opções, ou você tenta vender os cachorros, porque meu avô não estava reclamando, todo mundo estava reclamando, ou a gente vai ter que doar os cachorros. Eu falei, tá, não posso fazer nada, né? Não tenho condições de cuidar dos cachorros, os cachorros precisavam de ir para pet shop e tal, eles estavam acostumados com uma ração de primeira linha e tal, e a minha família não tinha condições de comprar a mesma ração, de estar mudando os cachorros pro pet shop e Uhum. tal. Então foi onde eu tentei colocar os cachorros à venda, por eles já serem adultos, né? Eles já tinham o quê? 2, 3 anos. Geralmente, quando querem comprar o cachorro, tem que ser de filhote, né? Tentei vender, não consegui. Aí apareceu duas pessoas querendo ficar com os cachorros. Uma é uma amiga da minha irmã, da minha mãe muito próxima, que ficou com o machinho, o Zeus, que é o marronzinho, né? E a médica, a médica não, a enfermeira do hospital ficou com o Ariel, com a pretinha. E eles estão sendo bem cuidados, né? Isso é o que Sim. importa, eu sei que eles estão bem. Aí você ficou na casa da tua mãe e aí lá você conseguiu fazer a primeira cirurgia, né? De um olho. Eu fiz a cirurgia do olho direito em 2021, em dezembro de 2021. Aí durante 30 dias eu tinha que fazer repouso, podia ter contato com a luz solar. Algumas pessoas disseram que fez essa cirurgia não podia ter contato com a luz solar. No meu caso, eu podia ter contato com a luz, eu só não podia fazer comida, ficar na beira de fogo exposta, nem abaixar a cabeça e nem fazer esforço físico, porque daí eu poderia perder a visão de vez. Então, eu tive todos esses cuidados para não perder a visão. Aí, depois que eu recuperei a visão, eu comecei a cuidar da minha avó, que ela tem Alzheimer, né? E eu tava morando com os meus avós, não tava E o mais outro em olho, casa. como é que ficou? Então, o olho esquerdo eu enxergo vultos ainda. Não fiz a cirurgia, tô aguardando a cirurgia, mas ainda não me chamaram. Acho que eu vou dar a entrada aqui agora em Campinas, no Hospital do Ouro Verde de novo, para ver se de repente eles me chamam. E o olho que eu fiz a cirurgia, eu enxergo 50%, não enxergo 100%, só enxergo de perto. De longe eu não consigo identificar ninguém, nada. E os médicos disseram que para mim recuperar 100% da visão, ou eu faço um transplante de córnea, ou eu coloco um anel de Saturno na córnea, que é um anel para corrigir a deformidade da córnea por causa do ceratocone. E esse procedimento ele custa R$ 8.000 cada olho, numa clínica especializada em oftalmologia em Ceratocone, que aqui em Campinas tem uma ali na rua da Polícia, primeiro distrito, lá não lembro o nome da rua, mas é uma das melhores clínicas oftalmológicas daqui de Campinas. Mas vou ter que fazer isso nos dois olhos? Nos dois olhos, só que eu tenho que fazer a catarata primeiro. Aí depois eu tenho duas opções. Ou eu faço transplante de córnea, que eu tô na fila desde 2021 do transplante, mas o doador tem que ser compatível, etc. Então tem toda uma regra, uma burocracia, né? Até agora eles não me chamaram ainda. Então Então agora quero ver se eu você tem que fazer a cirurgia da catarata do outro e você vai enxergar também 50%, é isso? 50%. E aí eu tenho duas opções, ou eu faço transplante de córnea, ou eu faço a cirurgia do anel de Saturno. Aí vai custar em média R$ 16.000 a cirurgia dos dois olhos. Entendi. Mas e logo depois tu tava trabalhando, tu fez a cirurgia, tu ficou melhor, aí tu ficou cuidando da tua avó. E aí depois do fim tu conseguiu um emprego, que eu fiquei muito feliz, né? Você trabalhou por um tempo na prefeitura, né? Prefeitura. Isso, exatamente. E como é que foi trabalhar na prefeitura lá? Como é que foi
O pessoal foi Então, legal foi contigo? Como é que foi? tudo na vida é um aprendizado, né? Assim como eu fui funcionário do Pan-Americano durante 4 anos e aprendi Uhum. muita coisa, né? Na prefeitura também eu tinha um cargo de. Bom, era um programa chamado Bolsa Trabalho. Era um programa do governo, né? Para ajudar as pessoas a trabalhar e ganhar um dinheiro e tal. Eu entrava às 7h30 da manhã no serviço e saía às 11h30. Era meio período. Eu tinha um salário de R$ 450 e trabalhava na Secretaria da Fazenda. Fazia levantamentos de débitos de IPTU, fazia arquivamento de documentos, fazia relação, fazia atualização de sistema cadastral, era telefonista. Eu era 1001 utilidades ao mesmo tempo. Eu atendia telefone, eu era analista de sistemas, levantamento de débitos de IPTU, atualização cadastral, arquivamento de documentos. Então, eu aprendi muita coisa durante esse tempo que eu trabalhei lá na prefeitura. E o pessoal foi legal contigo lá? Foi bom? Foi bem, graças a Deus. Eram Ai, que pessoas. legal. E aí, no fim, você saiu de lá. Então, e aí você acabou Então, voltando para Campinas. a, a princípio, eu não queria voltar para Campinas. Eu queria ficar por lá mesmo. Entreguei currículos em alguns lugares, né? Só que eu não fui chamada para. Na verdade, acho que fiz uma entrevista, não sei, mas não fui contratada. Aí, como eu não consegui emprego lá, e eu tinha contas para pagar, porque eu estava fazendo um tratamento dentário e tal, aí eu falei, não, vou ter que voltar para Campinas. Aí eu voltei para Campinas faz 2 meses. Tô pagando as minhas contas, graças a Deus, tô regularizando algumas contas que estavam em pendência. E tô com novos planos, novos objetivos, novas metas, né? Cuidar primeiramente da saúde também, do meu lado espiritual, que logo, Com logo eu vou certeza poder agora, fazer. também agora você parou de se colocar, agora você é uma outra mulher, né? Então, quando a gente para de se colocar, a gente começa a cuidar mais da gente, né? A gente começa a olhar mais pra gente, sabe que a gente precisa de carinho, de se cuidar, não deixar falar assim, ai, não, deixa pra depois. Saber que o momento é agora de se cuidar. E eu sou uma pessoa que eu fico sempre, você sabe, né? Você fica aqui vibrando pro teu bem, que você cresça, que as coisas funcionem pra você, que você esteja bem. Quando você falou que você estava numa prefeitura trabalhando, fiquei super feliz por você. E que as coisas vão se ajeitar tudo no seu tempo. O principal é que você agora quer se cuidar, que você quer ficar bem. E você já, tu vê, quando a gente é a lei da atração, a gente é um imã, né? Então, você tá traindo isso e as coisas estão indo no seu momento, né? E fico muito feliz, assim, por você estar bem e agora as coisas vão se ajeitar, né? Sim, sim, se Deus quiser, Ele quer. Então, eu tô, assim, a saúde vem em primeiro lugar, né? Eu tô fazendo um tratamento aqui em Campinas. Eu tenho uns exames para fazer agora dia 16. Aí a médica pediu para mim tomar a vacina da gripe e também tomar a vacina bivalente, acho que é bivalente que chama, que é uma dose dupla, né, do Covid. Eu tomei essa semana. Aí ela falou que agora no final de maio eu tenho que tomar uma vacina da pneumo 23, acho que é a última dose. E eu tenho que tomar uma vacina depois de 30 dias que eu tomar essa vacina da pneumo 23. Eu tenho que tomar uma vacina chamada monkeypox, que eu acho que é a vacina contra a doença do macaco, a varíola, né? É, é. Aí, depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou conversar com a médica, eu vou pedir para ela fazer uma relação dos medicamentos que eu vou ter que tomar fora daqui, né? Porque daí eu vou ter que fazer o tratamento em Porto Alegre, onde eu estiver viajando nos interiores, Blumenau, Santa Catarina, Canoas, alguns lugares que a Flávia tem indicação, que dizem que é bom para trabalhar, vou fazer uma temporada por lá, e vou fazer uma obrigação com a Andressa. Conhece a Andressa? Não, não conheço. A mãe de santo da Flávia? Não, não conheço. Então, aí já estou programando, ela já me passou os valores que eu tenho que fazer, eu vou deitar, vou fazer umas obrigações para os orixás e etc.
A minha família é evangélica, não vou falar desse meu lado espiritual, né? Que eles não gostam, né? De quem é da Umbanda, Candomblé, etc. Então, para não criar problema com a minha família, isso vai ser uma coisa pessoal minha, para crescimento pessoal meu, que eu sei que vai ser um É, caminho onde eu vou. tu tem que estar bem, né? Tu tem que estar bem, tu tem que estar feliz. Tem que estar bem fisicamente e espiritualmente também. Com certeza. E E onde hoje vai ser. você tá bem com a tua família depois de tudo isso? Você tá tudo tranquilo? Então, Cauane, eu não sei se eu cheguei a comentar com você uma coisa que aconteceu na minha família, mas assim, eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, a gente se dá muito bem, eles se preocupam muito comigo. A minha mãe, ela aconteceu faz pouco tempo, né? Ela tentou suicídio. A minha mãe tentou suicídio e ela é evangélica e ela sabe que quem tenta suicídio ou comete suicídio perante a Bíblia, quem faz isso vai diretamente para o inferno, né? Então, a minha irmã caçula chegou em casa, já era de madrugada praticamente, mais de meia-noite, e a minha mãe estava desmaiada, inconsciente, toda roxa, com um cardaço amarrado no pescoço. E ela tentou suicídio e ela ficou toda roxa. A minha irmã entrou em desespero, ligou para o SAMU. Aí tinha um primo meu lá na casa, lá no sítio esse dia, e como a minha irmã era de menor, ela não podia acompanhar a minha mãe, tinha que ser alguém de maior de idade, e o meu primo acompanhou a minha mãe até o hospital. Aí ela ficou uns dias internada. Aí o hospital estava decidindo se ela ia continuar internada lá ou se ela ia para um hospital psiquiátrico, né? Porque pelo que ela fez, eles estavam com receio dela voltar para casa e tentar suicídio novamente. Então, eles tinham que ter certeza se ela estava realmente bem e se ela não ia tentar suicídio novamente. Ela foi transferida para uma clínica psiquiátrica, numa cidade vizinha, eu acho que tinha mais ou menos uns 100 quilômetros de distância. Ela ficou internada por alguns dias, aí eles deram os medicamentos para ela, né? Contra depressão, ansiedade e tal. Ela tá tomando um monte de remédio, então às vezes ela tá bem, às vezes ela não tá, às vezes ela quer conversar, às vezes ela não quer, às vezes ela se alimenta, às vezes não, às vezes ela quer ficar o dia inteiro deitada, então tá sendo uma coisa bem difícil para nós, principalmente eu que estou de longe, né? Não posso estar ajudando. Assim, no que eu posso estar ajudando é financeiramente com alguma coisa, né? Infelizmente, não posso estar presente agora. E aconteceu uma coisa muito chata na minha família, que na verdade, assim, isso já aconteceu há muito tempo atrás. Quando eu iniciei a transição, que eu virei transexual, que eu comecei a conhecer e tal, eu já não morava mais com minha tia, né? E só que a gente tinha um contato, eu ia para casa dela de vez em quando, porque assim, não sei se tu lembra, mas ela é confeiteira, ela faz bolo, ela faz salgado, ela faz um monte de coisa, né? Ela Uhum. se vira, ela é mil e uma utilidades. Ela faz bolo doce, bolo salgado, bolo para festa, ela faz doces e um monte de coisa, sabe? Então, eu sempre que pude, eu sempre ajudei ela, né? E há 10 anos atrás, o meu tio, que não é meu tio sanguíneo, que é casado com ela, com a minha tia, ele deu em cima de mim. Eu tava dormindo na sala da casa dela, no colchãozinho no chão, e ele levantou de madrugada para assistir filme pornográfico. Aí ele começou. Eu tava meio que dormindo, né? Mas eu percebi, tipo, meio que acordei, né? Com o barulho da TV e tal, ele se masturbando. Percebi que ele tava se masturbando. Aí eu peguei, fechei os olhos, fiz de conta que não catei nada. Ele pegou e passou a mão na minha bunda, sem meu consentimento, sem a minha permissão. Só que, assim, aos olhos da minha família e aos olhos das pessoas próximas a ele, quem conhece ele, fala que ele é homofóbico, que ele é transfóbico, que ele não gosta de gay, ele não gosta de travesti, entre aspas, né? O verdadeiro incubado, né? Aquele que se fecha num armário, que gosta de trans, mas não assume, sabe? Inclusive, uma amiga minha que morava lá no bairro da minha tia, que também é trans, a Fabiola, não sei se você está lembrada dela, disse para mim uma vez que ele tinha dado em cima dela, né?
Só que nessa época, como ele era transfóbico, homofóbico e tal, eu não acreditei nela, né? Porque para mim também ele era preconceituoso. Eu acreditei nela a partir do momento que ele deu em cima de mim, passou a mão em cima de mim, na minha bunda. Aí, imediatamente, eu peguei, levantei, chamei ele e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não te dei liberdade para você fazer isso, tá? Então, quero que você me respeite, porque eu nunca te dei liberdade. Eu amo a minha tia, eu tenho um respeito muito grande por ela, eu considero ela como se fosse uma mãe, entendeu? E se isso voltar a se repetir, eu vou contar para ela. Só que na época, Cauane, que aconteceu, se eu contasse, ela não ia acreditar. Ela não ia acreditar porque eu não tinha provas, entendeu? E como ele era homofóbico, transfóbico, ninguém acreditaria. E nessa época que eu tava lá na casa dos meus pais, na casa dos meus avós, ele começou a me mandar mensagens no WhatsApp, falando que ele pensava em mim, que ele se masturbava pensando em mim, que ele já tinha feito isso várias e várias vezes, que ele estava entrando nos sites vendo fotos minhas, vídeos meus e pensava em mim e tal, 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 sabe? Umas conversas assim absurdas. E eu falei para ele, ó, eu não acho certo o que você tá fazendo, porque você já traiu a minha tia uma vez, uma mulher cis, né? E a minha tia descobriu e deu uma segunda chance para ele, né? E eu falei, ó, minha tia já te deu uma segunda chance, você tá fazendo isso novamente. E isso, ele se diz evangélico, né? Como diz, né, nas igrejas evangélicas tem lobos vestidos de ovelha, né? Que é um falso evangélico. Ele carrega uma Bíblia debaixo do braço 24 horas por dia, falando que mudou e etc. É uma nova pessoa, um novo homem, né? Só que tudo fake, né? Aí ele bebe escondido da minha tia, porque minha tia não aceita mais que ele beba bebida alcoólica, né? Por causa da religião e tal. E ele tava bebendo escondido da minha tia. Foi onde eu peguei e falei pra minha tia que ele tava bebendo escondido dela. E ela criticava muito o meu pai, porque meu pai, ele bebe, né? Ele já foi alcoólatra, hoje em dia ele bebe com mais moderação, bebe alguma cervejinha e tal. Não dá trabalho para ninguém, graças a Deus, nunca fiquei sabendo que ele traiu a minha mãe, entendeu? Então não tenho nada que falar do meu pai, o único problema que ele tem é o problema da bebida. E a minha tia sempre criticou meu pai por ele beber, etc. Só que o marido dela também não é nenhum santo, sabe? E várias vezes ela fala pra minha mãe, ai, porque eu não gosto do Dorival, não suporto ele, eu tenho nojo dele, tal, 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 tal. A minha mãe nunca falou nada pra ela, por ela não gostar do meu pai, entendeu? E, menina, quando a gente bebe, né? Nesse dia que eu contei a verdade pra ela, que eu mandei as mensagens pelo WhatsApp, mandei os prints e tudo. Eu tava bêbada, né? Bêbada não, eu tava bebendo. E quando a gente bebe, a gente cria coragem para fazer algumas coisas, né? A gente não pensa, né? Aí a minha mãe falou assim: eu não tô aguentando mais, eu vou falar pra Nilson o que, que o Edson tá fazendo, porque ele, além dele ter dado em cima de mim, ele deu em cima da minha irmã caçula, que tem 16 anos, a Vitória, né? Ela tava tomando banho, tava eu, a Vitória e ele bebendo lá na casa da minha mãe. Meu pai e a minha mãe tinham saído para fazer alguma coisa. E eu fui para casa dos meus avós, acho que fui tomar banho, fazer alguma coisa, e ele ficou sozinho com a Vitória na casa dos meus pais. E alguma coisa me disse, a minha intuição me disse que ele ia fazer alguma coisa com a Vitória, eu tentar fazer alguma coisa com ela. Só que eu não fiquei sabendo disso no dia, eu fiquei sabendo disso depois que eles foram embora. Acho que eles foram embora, acho que no dia seguinte, se eu não me engano. A minha irmã estava tomando banho, no banheiro lá de casa, eles não trancam a porta do banheiro porque tem box. Aí a minha irmã tava tomando banho, tava com o box fechado. O meu tio foi muito filha da puta, sabe? Ele se aproveitou do momento que a minha irmã estava sozinha. Ele abriu a porta do banheiro e falou assim pra ela: eu quero ver você pelada, Vitória. Vem aqui, sai aqui pra fora que eu quero ver como você tá. Aí minha irmã falou assim: não, se coloca no seu lugar, respeita a minha tia, você é meu tio, você. O que você tá fazendo? Você tá ficando louco, tal? Ele, não, quero ver você pelado e não sei o que, tal, 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 tal. Aí ela falou assim, sai daqui agora, porque senão eu vou começar a gritar e vou falar pra todo mundo. Aí ele saiu. Aí disse que depois que ela saiu do banheiro, ela trocou de roupa, colocou um vestidinho, sabe? Aí
não sei, acho que ele já estava meio embriagado, né? Porque para as pessoas fazerem esse tipo de coisa, né? Tem, não sei, acho que uma pessoa normal não faz. Ele falou assim para ela: levanta o vestido, deixa eu ver como é que você tá, quero ver a cor da sua calcinha, sabe? E a minha irmã contou isso para mim, para minha mãe depois que aconteceu. Então a gente ficou muito indignada, sabe? Por ele ser, não é tio sanguíneo, mas ele é casado com a minha tia, né? A gente tem uma consideração muito grande por ela. Então ele já tinha traído ela uma vez e tentou trair ela novamente 2 vezes com pessoas da família. Antes de eu contar para minha tia, eu pedi opinião de algumas pessoas, né? Da minha mãe, da minha irmã Poliana, da minha tia Selma. A Poliana ficou meio neutra, falou assim: você faz, acho que você, né? Você é de maior, você sabe o que você faz. A minha tia Selma falou assim: você quer destruir um relacionamento? Eu falei: não, não quero. Ela falou assim, porque você sabe que esse relacionamento já está destruído, né? Eu falei assim, como assim, tia, está destruído? Ela falou assim, não, porque pelo que eu fiquei sabendo, eles não estão dormindo mais em camas juntas, eles estão dormindo em camas separadas. Então, praticamente, o relacionamento deles já está destruído. Então, falta isso aqui para você, para destruir o relacionamento deles de vez. Aí eu falei pra ela, tia, eu não tô aguentando mais esconder da tia Nilza o que ele tá fazendo e eu não acho justo o que ele tá fazendo com ela, porque se ele tem a capacidade de fazer isso do lado dela praticamente, né? Porque foi dentro da casa da minha mãe, a casa da minha mãe é do lado da casa da minha avó, entendeu? Então, se ele teve a capacidade de fazer isso perto da minha tia, quem dirá o que ele faz quando ele tá longe dela? Que nem a minha tia, esses dias, ela tá lá em Paranapanema, ele tá aqui em Campinas, entendeu? Então, de repente, ele pode sair com um garoto de programa, ele pode sair com um trans, eu não sei o que ele pode fazer. Mas, enfim, fiel ele não é a ela, entendeu? Não sei se eles estão juntos, eu sei que eles vivem debaixo do mesmo teto, mas acredito que eles estão dormindo em camas separadas. Só que mesmo eu contando a verdade, Cauane, eu passei por errada na história, sabe? Eu fiquei muito chateada porque minha tia me bloqueou no WhatsApp, nas redes sociais. Os filhos dela, praticamente todos, também me bloquearam. Porque tu contou a verdade, tu mandou os prints pra ela? Mandei a verdade, mandei os prints, mesmo assim eu passei por errada. Porque Complicado, por né? mais que eu contei a minha versão, ele contou a versão dele. A minha mãe ficou sabendo que ele disse para ela que realmente. Primeiro ele negou, ó, para você ver, a pessoa entra em contradição. Primeiro ele negou, porque o que eu estava falando era mentira, que eu não tava falando a verdade. Aí depois que eu mandei os prints, ele confessou que realmente ele tinha mandado, mas disse que quem começou a dar em cima dele foi eu. Eu comecei a mandar fotos, vídeos para ele, etc. E isso não foi verdade, sabe? Ele estava vendo os meus conteúdos na internet e tal, É que, e começou a me na mandar. verdade, o que acontece? Tua tia gosta dele, então ela sempre vai acreditar nele, né? E ele Sim, consegue. Ele já tem. Se ele já traiu ela uma vez e ela continua com ele. E ele consegue ter. Esses homens conseguem ter a lábia, né? E se você não for uma pessoa assim, muito esperta, você acaba desacreditando. Infelizmente é assim. Mas vai chegar um dia que ela vai acabar vendo ela toda a vai ver com os verdade. próprios olhos. Não, ela vai ver com os próprios olhos dela. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha, Infelizmente é assim. Infelizmente ela entendeu? vai ver com os próprios olhos, ela vai voltar atrás, vai se Sim. bloquear, vai conversar contigo. Não, porque assim, para você ter noção, até com a minha mãe ela não estava conversando. E a minha mãe simplesmente não fez nada para ela. E ela perguntou para minha mãe se o que eu estava dizendo, se o que a Vitória estava dizendo era verdade. A minha mãe falou assim, Nilza, eu não quero falar com você sobre isso agora. Eu não tenho nada para falar. Ela ficou neutra também, sabe? E a minha tia virou as costas para minha mãe, foi onde que a minha mãe começou a entrar em depressão e tentou o suicídio. Aí, quando a minha mãe tentou suicídio, a minha mãe estava na clínica psiquiátrica, a minha tia pegou, né? Acho que a consciência pesou, né? Pelas coisas que ela disse para minha mãe, né? Que ela foi grossa, falou um monte de coisa para minha mãe, chamou minha mãe de louca, um monte de coisa. E foi visitar a minha mãe e foi pedir desculpas, perdão para minha mãe pelo que tinha acontecido. Então, elas voltaram a conversar, fizeram as pazes. Então, assim, acredito que como ela fez as pazes com a minha mãe, logo, logo, talvez, né? Esperar o tempo dela,
Ela vai procurar para conversar comigo pessoalmente, para me contar a minha versão da história, o que realmente aconteceu. Acredito que a gente conversando pessoalmente, frente a frente, cara a cara, ela olhando nos meus olhos, ela vai perceber que eu não vou estar mentindo e eu jamais inventaria uma história dessa para prejudicar um relacionamento, para destruir um casamento, entendeu? É. Que não é da minha nem do meu caráter fazer Mas ela nada tem que ver disso. isso com os próprios olhos dela. Ela vai ver uma hora dessa com os próprios olhos dela e vai acabar desbloqueando. Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Sim, com certeza. É tudo no momento certo, né? Não tô apressando nada. Que nem, tipo, eu tô aqui em Campinas, ela tá em Hortolândia e tal. Ela vem sempre aqui para o centro para vender as coisinhas dela, né? Porque ela é trabalhadora, ela corre atrás, ela faz sonho, ela faz um monte de coisa. Ela tem os clientinhos dela na 13 de maio, assim, os que trabalham nas lojas, ela vende e tal, rapidinho ela vende as coisas dela. Então, assim, eu ainda não encontrei com ela. Às vezes posso até, às vezes até posso ter passado por ela, mas como não enxergo de longe, né? De repente ela me viu e fez de conta que não me viu. Então, quando ela quiser falar comigo, eu estaria à disposição. É. Mas é isso, Kathleen. Que bom te conhecer. Eu te conheço, né? Mas as pessoas aqui estão te conhecendo melhor. Quem é Kathleen, da onde que veio, como é que foi a transição. Foi muito gostoso o nosso papo. Muito obrigada pelo teu tempo. E se você aí quiser saber alguma coisa mais sobre a Kathleen, se quiser uma parte 2 desse vídeo, pra gente conversar mais sobre alguma coisa que pode ter ficado para trás, que você ficou curioso ou curiosa para saber sobre a Kathleen, deixe nos comentários que a gente pode estar fazendo uma outra conversa, um bate-papo aqui sobre a vida da Kathleen e trazer outras coisas, também trazer agora, logo, se Deus quiser, ela já vai operar o olho dela, o outro olho, vai dar tudo certo, ela vai estar bem, tá trabalhando, já vai começar a juntar o dinheirinho dela, logo ela vai estar aqui pela Europa. Então, quem sabe a gente traz umas outras lives para deixar vocês informados e saber da vida da Kathleen, como é que tá a senhora Kathleen, né, Kathleen? Sim, quem quiser, quem se interessar, né, quiser ver no YouTube. Bom, você lembra que eu fiz um documentário em Campinas, né? Eu fui uma das trans. Você lembra do documentário Quem Será Kathleen? Esse documentário tá onde? Tá aqui no YouTube? Então, ele estava no YouTube, mas eu não sei se o diretor que produziu o documentário ele exigiu direitos autorais, mas eu acho que um pedacinho tem no YouTube ainda. Eu sei que na Se tu época eu assinei encontrar, tu me manda, que eu vou deixar aqui embaixo, tá na descrição. Eu deixo um o pedaço do link, link aqui, que o a Kathleen fez link, esse documentário. A gente pode deixar aqui para vocês verem. Tu quer deixar teu sim. Instagram para as pessoas te seguirem, quiser te conhecer melhor? O meu Instagram é @NunesKathleen. Nunes Kathleen, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Você pode clicar e conhecer a Kathleen, seguir ela lá também. E muito obrigada pelo seu Pode tempo. seguir também no Instagram, no Twitter. Acho que no Instagram e no Twitter. No Facebook também, se quiser. Então, muito obrigada, Kathleen, pelo teu tempo maravilhoso, precioso que você nos presenteou aqui a te conhecer um pouco melhor. Obrigada, viu? E qualquer coisa, estarei sempre aqui para o que você precisar, você sabe disso. E muito obrigada, então, tá? Eu que agradeço pela sua amizade, por ser uma das. Assim, a gente tem poucos amigos, né? Eu acredito que você é uma das. Você, a Flávia Ribeiro, a Thalissa Castro. São poucos amigos que a gente sabe que é de verdade, né? Que a gente pode contar, assim, na palma da mão, de uma mão só. Tem pessoas que tudo é aprendizado, né? Que a gente se decepciona, que, né? Mas enfim, bola pra frente. É a vida. E é isso. É a vida que segue, né? Então tá, obrigada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like, deixa nos comentários aí o que você gostaria de saber sobre mim ou se quiser sobre a Kathleen. E também não esqueça de assinar o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal. Então, ó, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.